Olá, tudo bem pessoal do YouTube? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o plantio de uma muda frutífera em vaso. Na verdade, bastante cliente pergunta para a gente aqui se todas podem ser cultivadas em vaso. E na verdade, praticamente todas podem ser cultivadas em vaso porque elas são enxertadas, né? Então hoje eu vou plantar para vocês uma amora italiana, né? Tudo começa pela escolha do vaso, né? Um vaso, esse daqui tem mais ou menos 25 litros, né? Então o vaso, normalmente esses vasos não vêm furado, né? Então eu já adiantei o serviço, furei, né? Fiz aqui com a furadeira 5 buraquinhos, né? Que é importante esses furos porque quando se for regar a planta, a água tem que escoar toda, sair pelo fundo do vaso. Então não pode se plantar sem estar o vaso furado. Normalmente, como eu lembro vocês, elas não vêm furadas, né? Então a gente vai começar o plantio. Para começar esse plantio, a gente vai ter que primeiro cuidar da parte da drenagem. Então a drenagem a gente usa argila expandida no fundo. Você pode usar casca telha, quebrada, brita, mas a gente não recomenda porque isso aí ele dá o vaso fica pesado, né? E a argila expandida não tem peso. Então o ideal mesmo é que vocês usem argila expandida. Claro, se não tiver, você pode usar pedra brita ou alguma outra coisa. Você vai colocar no fundo do vaso, né? E depois de colocar argila, você vai colocar a manta de bidim, que é esse feltro aqui. Nada mais, nada menos que esse feltro. Com esse feltro ele vai fazer a filtragem e não deixar a terra escapar pelos furos. Quando você molhar, só vai sair a água. E também não vai sujar teu chão. Porque se você deixa sem o filtro, quando você molha a terra, a tendência é a terra ir aos poucos saindo e o teu piso aí vai ficar sujo de terra, né? Então vamos começar pela argila. Deixa eu pegar a argila aqui. Eu, como tenho um pacote grande de argila aqui, eu tiro do meu pacote. Mas você normalmente vai comprar essa argila expandida em pacote pequenininho, ideal só para o vaso, para o tamanho do vaso, tá? Então essa argila ela vai no fundo do vaso. Vamos colocar ela no fundo do vaso para que ela ajude na drenagem, né? Então não vai muita argila, né? Mais ou menos essa quantidade de argila, só para fazer o fundinho do vaso, né? Então a gente coloca a argila no fundo. Lembrando que o vaso já está furado, né? Aí agora a manta de bidim, que é um feltro, né? Se você não tiver a manta de bidim, você pode usar um feltro qualquer que você tenha, mas que feche totalmente o fundo do vaso. O ideal é a manta de bidim. Coloca em cima da argila expandida, muita gente inverte, coloca a argila, coloca a manta embaixo e a argila em cima. Não, a argila embaixo e a manta em cima. Isso é importante. Todas as frutíferas você pode ter elas em vaso, desde que você tenha um cuidado diferente. O cuidado vai ter que ter um cuidado maior do que quando você planta ela na terra. Porque se você plantar na terra, no jardim, a natureza cuida, né? Tem micro-organismos, tem minhoca, então a planta vai se adaptar e não precisa de tantos cuidados, né? A chuva, né, já faz. Quando é em vaso, é você que tem que fazer esse tratamento na terra, adubar a cada 2 meses, né? E cuidar dela, fazer a rega certinha, né, até que vaze água por baixo. Então a gente já colocou a argila e agora a gente colocou a manta. A frutífera que nós vamos plantar hoje é essa amora. Ela é uma amora italiana, né? Se você observar aqui, ó, ela já está saindo frutinha nela, né? Então ela é uma amora italiana, enxertada também, tá? Então por isso que desse tamanhinho aqui ela já está produzindo. Então ela no vaso ela vai ter um espaço maior da raiz, vai produzir mais ainda. Então aqui a gente vai cortar, dela tirar desse saquinho. Normalmente quando se tira ela já está bem enraizada, então o torrão não se desfaz, né? Aqui, vou deixar ela aqui separada. Não está parando em pé aqui, vou deixar ela no chão. Depois abrir. Vamos colocar, fazer um fundo de terra. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a muda, né? E vai ver a altura que ela tem que ficar. Aqui normalmente
a terra ela vem até essa altura dessa borda que tem o vaso aqui. Nunca coloque essa terra até aqui em cima, porque se você colocar a terra até aqui em cima, a água não vai infiltrar aqui dentro, ela tem que se empoçar aqui quando você molha, para que a terra sugue ela e ela escorra pelo buraco. Muita gente põe terra até o topo, isso é errado, porque mesmo a chuva quando bate em cima, se esse vaso for ficar no tempo, a água vai escorrer para o lado, então não é o correto. O correto é sempre deixar um espaço de uns 5, 6 centímetros sem terra. Então aqui a gente usa como marcação essa borda do vaso, a gente vai com terra até aqui. Essa outra parte a gente vai deixar para que a água se deposite aqui e a terra sugue, né? Então aqui a gente vai ver a altura mais ou menos, onde ela tem que ficar na altura da onde vai terminar aqui a terra. Então o que você vai fazer? Você vai completar lá embaixo até dar a altura aqui em cima com terra. Então vamos lá. O importante é usar uma terra boa, adubada, né? Eu uso essa terra aqui que é adubada, ela já vem, ela tá aqui ó, com a terra preta, peneirada e preparada, composta com esterco e substrato. Então é essa aqui que você vai usar, tá bom? Então aqui a gente vai pôr a terra. Meio ao olho, né? Para você ver a altura que você vai colocar. Então, a princípio você põe essa primeira camada de terra. Aí você vem aqui. O importante é socar bem essa terra, sabe? Para não ficar ar no meio da terra. Então você vem, vai socando. Ela soca bem até ela ficar bem compacta, né? Agora você vem com a muda e vê se deu a altura mais ou menos que você quer que ela fique aqui. Ainda não, precisamos colocar mais terra. Então já tem outro pacote aberto aqui. Já vou completando de terra. Importante ser uma terra boa. E muita gente pergunta pra gente, mas elas vão bem no vaso? Vão, elas são enxertadas. Então o que dita o crescimento da planta é o espaço que ela tem da raiz para crescer. Então num vaso ela não vai crescer muito. Apesar das enxertadas não crescerem muito, elas não passam de 2 metros, 2,5 metros, elas no vaso elas ficam menores. E também você pode controlar por poda, né? Você vê lá o tamanho que você quer, na época correta de poda, que eu vou ensinar para vocês também no próximo vídeo como faz essa poda. Vocês podam e deixam a altura que vocês querem, controlam por poda. Esse aqui é um pezinho de amora, né? Então ela vai super bem aqui. Ó, vou pôr mais um pouco de terra. Lembrando que sempre tem que estar compactando a terra, né? Socando bem aqui para ela ficar bem compacta embaixo, para que não fique ar, porque isso aí prejudica o crescimento da planta. Então aqui, vocês podem ver, já está bem carregadinho aqui de terra, até dar a altura mais ou menos que tem a tua raiz da tua planta que você vai plantar. Essa daqui é uma raiz de saquinho, então é uma raiz pequena, então ela vai bastante terra embaixo. Quando ela já vem no pote, que daí tem uma raiz maior, aí ela não precisa. Então aqui, vamos ver a altura agora, que acredito que aqui já deu. Ó, ela tem uma raiz bonita, boa, ela vai se enraizar na terra. Então, podemos colocar até mais um pouquinho. Vai ficar bom. E cultivar elas em vasos é super legal, porque às vezes a pessoa não tem espaço em casa, os cachorros fazem buraco ou não tem mesmo espaço, porque às vezes tem os bichinhos em casa, né, e aí eles detonam tudo as plantas. No vaso não, né, não tem como fazer xixi, que o xixi também mata a planta, o cachorro. Então ela fica bem protegida, então tá bem socada, bem compacta, né, pode até dar um soco. Agora a gente vai ver a altura dela. Aí, ó. Agora que essa altura já tá bom. Você vai cortar, terminar de cortar esse saquinho aqui para tirar a planta. Cuidar bastante com essas raízes para não arrebentar essas raízes, que é importante, porque a planta pode sentir. Então sempre deixar a raiz, né? Como eu falei para vocês, ó, ela tá bem enraizada, então ela tá soltando bem.
que cuidar aqui na hora de tirar. Um pouquinho de trabalho aqui, mas ela sai. Não tem raiz aqui. Dá pra cortar aqui para não estragar essa raiz. Vou tirar aqui. Aí, ó. Soltou bem. Tem o meu lixo aqui. Então tá aqui, ó. A planta tá prontinha, solta. Né? A raiz, pode pôr a raiz de lado. Aí, ó. Ela tá aqui. Agora você vai terminar. Ela já tem um bom pedaço de terra embaixo, para onde essa raiz vai se enraizar. E agora a gente vai fazer a colocação da terra lateral. Isso aí, pessoal. É bem legal ter frutífera em vaso, que você pode dar uma atenção, ela pode ficar em lugares para decoração, na casa. Que agora a gente vai pondo a terra até da altura que eu falei para vocês, que é essa aqui. Adubação. É importante quando você faz já o primeiro plantio, você fazer a adubação dela já, porque no vaso, essa adubação a gente recomenda que seja a cada 2 ou 3 meses. Na terra, quando é no jardim normal, a cada 6 meses, mas no vaso que você faça uma adubação a cada 2, 3 meses. Ideal até 2 meses fica bom. Aí ela vai produzir bastante, vai ficar bonita. E essa adubação, a gente, quando faz a primeira adubação, a gente já faz no plantio, embaixo, né? Você tem acesso aqui embaixo da terra. Então, antes de completar de terra, aqui falta acho que 1/3 para terminar de colocar terra aqui. A gente vai fazer a adubação. Essa adubação que eu uso é o NPK. O NPK 4148. Que ele tem N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. NPK 4148. Ele tem 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. O fósforo que faz frutificar e segurar os frutos. Tem que ter uma boa concentração de fósforo. Eu uso o NPK. Ele é químico, né? Ele é super bom. Uso para todas as frutíferas aqui da loja da Vila Flor. Mas você pode usar, não quero usar químico. Você pode usar orgânico. Aí você pode fazer, ele pode usar farinha de ossos, farinha de sangue, farinha de peixe. Com esses você pode preparar um orgânico, se você não quiser usar o químico. Eu uso sempre o químico, né? Então eles são NPK, essas bolinhas aqui, né? Então ele tem 3 cores, a cor do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Então eu uso uma colher de sopa. Eu, como já tenho experiência, conheço, eu sei mais ou menos quanto que dá uma colher de sopa. Então eu coloco aqui na minha mão e vou fazer essa adubação. Então tá aqui, ó, o NPK. Então esse NPK eu vou espalhar sempre longe da raiz, porque ele pode, qualquer adubo, ele pode vir, principalmente o químico, ele pode vir a queimar a raiz e ficar próximo da raiz. Então eu faço longe da raiz. Então na borda aqui do vaso, aqui embaixo, como se eu estivesse semeando, eu vou espalhando ele. Ó, espalho esse granulado todo aqui. Aí, pronto, fiz essa adubação. Agora eu só vou precisar fazer essa adubação de volta daqui 2 meses. Como eu não vou ter acesso aqui embaixo mais, porque ela já vai estar plantada, então eu vou fazer essa adubação na borda, no alto, em cima do vaso. Tá? Que isso eu vou mostrar também num outro vídeo, quando eu fizer um outro vídeo sobre adubação, como você cuidar e adubar as suas plantas. Então eu fiz aqui, falta 1/3 para completar. Agora eu venho e termino de colocar a terra. A gente vai terminar de colocar a terra aqui. Eu tô pegando aqui porque o saco é grande, né? Então é ruim de eu lidar, mas já tá acabando aqui, eu já vou passar para ele aqui. Aí, lembrando que sempre vai ter que estar socando essa terra. Esse vaso é bonito, né? Ele fica bem legal. A gente tem esse vaso aqui na loja também para vender. E agora vamos completar aqui. Aí você vai ter um lindo pé de amora, que vai dar muitos frutinhos aqui. Cuidando direitinho, né? Como eu falei, adubando, fazendo a rega dele. Então agora aqui a gente vai dar mais uma socada aqui para ver
Qual a altura que tá ficando aqui, vamos ver. Ó, aqui a princípio ele parece que já deu a altura, mas você tem que socar, né? Como eu falei, então ela vai abaixar mais um pouco. E depois que molha também, ela dá uma baixada. E se precisar, se completa de terra. Mas se você socar bem, ela não vai abaixar muito quando estiver plantando. Então tá aqui. Não tirei etiqueta. Vou tirar essa etiqueta do vaso, que o vaso é novo. Precisa de mais terra para dar a altura que eu falei. Aí, ó. Agora deu uma boa altura, né? Aí está completa aqui. Estamos quase terminando. Bem legal ter essas frutíferas em vaso. Aqui a gente vende muito na loja, então se o pessoal quiser ligar aqui, entrar em contato com a gente planta. Esse aqui, por exemplo, vai para uma cliente, né? Eu estou terminando de plantar e ela vai para uma cliente. Então eu já aproveitei e fiz o vídeo para vocês verem como fica, né? Então aqui ela tá plantadinha. Terminei. Então tá aqui, ó. Um pé de amora italiana plantada no vaso. Agora, o que é primordial? Como ela vai ficar no vaso e vai ter um sol batendo aqui direto, a gente recomenda que faça uma cobertura aqui para que essa terra não pegue rachadura, né? Você pode fazer essa cobertura com tem várias opções de materiais para fazer essa cobertura. Eu gosto de fazer com a casca de pinos, porque a casca de pinos dá um acabamento bonito, fica bonito, esteticamente fica bonito o teu vaso. E outra é que o vaso com a casca de pinos, uma vez molhada aquela casca de pinos, ela vai segurar a umidade, porque ela é uma madeirinha, um chips de madeira. Então ela segura a umidade, então teu vaso não vai ter problema de ter rachadura na terra, porque ela sempre vai estar com a cobertura de casca de pinos, né? Então agora eu vou fazer essa cobertura de casca de pinos que eu tenho aqui também. Tem a minha casca de pinos aqui. Casca de pinos é bom. Casca de pinos dá uma cobertura e protege a tua planta. Então, você vem com a casca, esses chips de madeira aqui, faz a cobertura aqui, ele vai dar um acabamento bonito no teu vaso. E vai, o que é o mais importante, proteger a tua planta contra a incidência do sol aqui, que pode causar rachadura, tá? Então tá pronto, né? E para quando você precisar fazer adubação novamente daqui 2 meses, você só afasta aqui a casca de pinos e coloca aqui na borda o NPK. Mas isso eu vou ensinar em outro vídeo para vocês, tá bom? Então tá aqui, terminadinho o pé de amora, pronto para ir para cliente, né? E é isso aí, pessoal. Tá pronto o pezinho de amora. Quem gostou, dá um like, dá uma curtida aí, compartilha com os amigos, toca o sininho e não esquece de se inscrever no canal. A gente vai passando mais dicas de como cuidar das suas frutíferas, tá bom? Por enquanto é só, fique com Deus e obrigado. Tchau!